Oh grande Deus, onde, Senhor, o Senhor já falou conosco, através, Senhor, oh grande Deus, dos louvores, Senhor. Oh grande Deus, Pai querido, mas também, Senhor, oh grande Deus, sabemos, Jesus, que o Senhor tem algo, Senhor, a falar conosco, Senhor, a falar com a tua igreja, Senhor. Oh grande Deus, onde cremos, Jesus, que o Senhor vai tomar, Senhor, o teu vaso, o teu canal, Senhor, o teu ministro, Senhor, pastor Henrique Monteiro, Senhor. E o Senhor vai falar, vai usar ele, Senhor, mais uma vez, Senhor. Oh grande Deus, fala, Senhor. Oh grande Deus, com a tua igreja nesta noite, Senhor, que nós ouvimos, Senhor, e obedecemos, Senhor. Nós já te agradecemos por tudo, Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amados irmãos, eu gostaria de saudar a igreja com o maravilhoso Salmo de Davi, o Salmo 24, que diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele afundou sobre os mares, firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem habitará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puros de coração, que não entregam a sua alma à vaidade, nem juram enganosamente. Estes receberão a bênção do Senhor e a justiça da sua salvação. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Mas quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Você pode aplaudir o Senhor? Amém, Jesus. Louvado seja o nome. Podeis assentar, irmãos. Queridos irmãos, esta noite, nós ouvimos no início do culto a leitura bíblica. Quando Davi, o rei, servo de Deus, ele escreve no Salmo 19, versículo 1 e 2. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite, a outra noite. Então, meus queridos irmãos, se eu não estivesse aqui para pregar o Evangelho, presbítero José Vicente, pastor Calil e de mais obreiros, de milhares e milhares e milhões de pastores, não pregasse o Evangelho, nada disso atrapalharia o plano de Deus. Porque a palavra de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus está inserida na Bíblia e na natureza. Quando diz os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso quer dizer, meus irmãos, que Satanás, que é o inimigo da nossa alma, ele tem feito o homem imaginar a Deus, olhar para Deus, tendo Deus como um juiz exigente e cruel. Quer dizer que no mundo, embora caído como realmente está caído, mas ainda há uma solução. Porque nós podemos ver, ouvir e ver a mensagem de Deus ser transmitida na própria natureza. Quando você entra por um jardim, você vai no Jardim Botânico e outros jardins da cidade de Curitiba e outras cidades, nós vamos nos deparar com belas flores, belas rosas desabrochando com seus delicados matizes, tudo isto demonstrando a glória e o amor de Deus. Se você entra dentro de uma floresta, como eu moro lá perto de uma floresta, de manhã eu escuto os pássaros.
Os passarinhos pela madrugada, 5, 6 horas da manhã, porque eu levanto todo dia 6 horas da manhã, eu levanto cedo, toda a vida. Eu escuto os pássaros com seus alegres trinos. Eu digo para a esposa, Deus está anunciando a mensagem através dos pássaros. Então o que eu quero dizer, meus irmãos, é que muitos que anunciam o Evangelho, pregam o Evangelho, e muitos ensoberbecem, chegam ao extremo de dizer assim, Deus realmente precisa de mim. Mas eu quero dizer para os irmãos, Deus não precisa de ninguém, irmão. Deus não precisa de mim, não precisa de nenhum pastor, e não precisa de vocês também. Nós é que precisamos dele. Amém? Porque, meus queridos irmãos, desta noite, quando nós trabalhamos para o Senhor, é um privilégio que nós recebemos. É uma escolha que Deus faz. No capítulo 15, verso 16 do livro de São João, Jesus Cristo diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, meus amados irmãos, já que o homem não se concretiza com a natureza, já que o homem desconfia da própria natureza, que não é a mensagem de Deus, então o que aconteceu? Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Porque quando nós vemos a manifestação de Deus na natureza, nós chegamos ao extremo de dizer que o homem realmente está desviado dos caminhos de Deus. Mas foi para dissipar, irmãos, esta negra sombra, revelando ao mundo o infinito amor de Deus, que Jesus Cristo desceu a esta terra contaminada pelo pecado, e hoje, e como outrora, ele anuncia a sua palavra. Então, o título da mensagem desta noite, de improviso, é Jesus o melhor. Ele era a própria palavra. Ele estava com Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, está registrado o seguinte: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, tudo foi feito por ele, e nada que foi feito sem ele. Ele é a luz dos homens. Quem é este Verbo? Jesus. Jesus é o Verbo, quer dizer, o Verbo é a palavra, e a palavra estava com o Pai. Então a palavra veio ao mundo, mas esta palavra que é o Verbo encarnou-se. Aonde? No capítulo 1, versículo 14 de São João, está escrito assim, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e este Verbo é Jesus. E nós descobrimos pela sua palavra que ele penetrava no seu ministério terreno, dos 3 anos e meio que ele pregou aqui na terra, ele penetrava nas mais humildes habitações da miséria e da dor, levando uma mensagem de paz, de fé e esperança. Então esse Jesus deu a sua vida. Por que ele deu a sua vida? Para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, se Jesus tivesse fugido da cruz, nós para lá teríamos de ir. Mas ele disse na sua palavra, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso ele diz lá em São Lucas, no capítulo 19, versículo 10. Ele respondeu a um grupo de fariseus, a um grupo de jebuseus, que o afrontavam porque ele comia com um homem pecador. Jesus Cristo respondeu, Lucas 19:10,
o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, desta noite é um privilégio muito grande nós nos reunirmos aqui. Esse é o maior privilégio que o homem tem, de se reunir em nome de Jesus. É o maior privilégio que o homem pode alcançar, é ele reunir em nome de Jesus. E Jesus está aqui nesta noite, assim como ele operou no passado, ele opera no presente também. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então hoje à noite é uma reunião extraordinária, porque nós, a Igreja do Senhor, ela realiza vários eventos durante o mês, durante o ano, realiza batismos, realiza escola bíblica, realiza o culto ao ar livre, realiza trabalhos de evangelização, realiza ensinos teológicos. Todas essas reuniões têm um valor, irmãos. Mas esta reunião, a Santa Ceia, é uma reunião toda especial. Não é porque a igreja realiza durante o mês um dia para realizar a ceia. Todos comparecem, mas a verdade, irmãos, que quem não toma ceia não pode ser chamado filho de Deus. Quem não toma ceia não pode entrar no reino de Deus. Mas por que eu disse isso? Porque Jesus ensinou no capítulo 26 de São Mateus, por ocasião da ceia do Senhor, ele se reuniu com os seus discípulos, 12 discípulos. Ele não quis reunir com os judeus. Ele podia reunir com os judeus. Ele podia aproveitar a festa da Páscoa, em que ele estava participando da festa da Páscoa. Mas ele queria inaugurar a Santa Ceia e ele não quis realizar a Santa Ceia com os judeus. Por quê? Porque a Santa Ceia ou a Páscoa deixou de ser, meus amados irmãos, um culto de libertação, um culto de dando graças pela libertação do povo de Israel do Egito, para uma festa comercial, para uma festa que não agradava a Deus. Por exemplo, Jesus estava em Jerusalém. O que ele foi? Ele foi lá no templo, numa festa da Páscoa. O que Jesus encontrou lá? Encontrou uma igreja prostituta, encontrou uma igreja cheia de vândalos, cheia de vagabundos, de ladrões, de comerciantes dentro da casa de Deus. Jesus se irou tanto que foi obrigado a pegar uma zurraga e sair deitando em cima dos cambistas, dizendo: a minha casa é casa de oração, e vós converteste em covis de salteadores e ladrões. Então, meus amados irmãos, Jesus não tinha como realizar uma ceia com aquele povo. Mas ele reúne com os seus discípulos. Os seus discípulos eram santos? Também não eram. Os próprios discípulos que Jesus se reuniu com ele eram os mais chegados. Mas alguns deles não eram convertidos. Lá na Santa Ceia estava um Pedro que dali a pouco ia negar Jesus. Lá na Santa Ceia estava um Filipe que duvidou de Jesus na multiplicação dos pães. Precisa mais de 200 dinheiro para multiplicar pães, duvidou. Tomé duvidou de Jesus. Jesus mandou colocar o dedo depois nas chagas dele para mostrar que ele era o Cristo. Até os próprios discípulos, meus irmãos, eles precisavam de conversão. Mas por que Jesus realizou a Santa Ceia? O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é uma ordenança, é um sacramento. Ele disse: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Porque já não beberei mais do fruto da vide, até que venha o reino de Deus.
O fruto da vida é o próprio Cristo. Ele era a videira verdadeira, como ele diz no capítulo 15 do Evangelho de João: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Então, jamais eles não teriam mais uma oportunidade de participar a ceia com a videira verdadeira, que é Cristo, até que viesse o reino dos céus. Então ele disse: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele volte. Então esta ordenança, esse sacramento que nós estamos compartilhando hoje, meus irmãos, tem um significado muito profundo, que o próprio apóstolo São Paulo, o exímio teólogo que era Paulo, era a cidadela da intelectualidade, era um dos apóstolos mais sábios que existiu em cima da terra. Lá na igreja de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, ele reúne a igreja de Corinto e diz assim: como eu recebi do Senhor, eu vos ensinei, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E depois da ceia toma o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. E aquele que tomar do cálice do Senhor e do corpo do Senhor indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Para participar da ceia, meus irmãos, é necessário renúncia ao pecado. Para participar da ceia do Senhor é necessário abandono ao mal. É necessário confissão de pecado. Jesus foi muito ágil, meus irmãos, foi muito categórico quando reuniu o povo lá em Cafarnaum. Aquele povo só queria pão. Eles acompanhavam Jesus atrás de pão. Tanto é que lá no capítulo 12 diz o seguinte, que Jesus, ele tinha saído de alto mar, tomado outro barco, e a multidão que estava do outro lado, onde multiplicou pães, comeram o pão à vontade, mais de 15 mil homens, além de mulheres e crianças. Jesus saiu do meio deles e foi para as margens do rio em Cafarnaum. E quando ele desce do barco em Cafarnaum, o povo deu volta, a multidão deu uma volta muito grande: vamos encontrar Jesus. E eles disseram: mestre, quando chegaste aqui, mestre? Olha que ousadia, irmãos, o povo. Quando chegaste aqui, mestre? Jesus respondeu: vós me procurais, não pelo pão que permanece, mas pelo pão que perece. Porque vocês querem comer pão. Mas quem não comer deste pão, que é o próprio Jesus, não tem vida em si mesmo. E naquele momento, o que Jesus fez, meus irmãos? Lá no capítulo 11, verso 23 de São Mateus, ele reúne o povo lá na sinagoga de Cafarnaum e diz o seguinte para eles: olha, Cafarnaum, observe o que Jesus disse, irmãos. 11, 23 de São Mateus. Olha, Cafarnaum, se em Tiro e em Sidom fosse realizados os milagres que são realizados aqui, se lá em Sodoma e Gomorra fossem realizados milagres como estão sendo realizados aqui, como eu realizei aqui, eles teriam se convertido. Mas e vocês, Cafarnaum? Você, Cafarnaum, que eleva até os céus. Jesus disse assim no verso 23, capítulo 11 de Mateus: mas descerás ao inferno. O que Jesus fez, irmãos? Mandou a cidade de Cafarnaum com todo o povo para o inferno, porque eles queriam apenas milagres,
Eles queriam apenas comer pão. É o que está acontecendo no nosso Brasil, irmãos. O povo vão atrás de milagreiros, vão curar o corpo, estética. Eles não querem curar a alma, não querem se arrepender dos seus pecados, não querem deixar do adultério, da bebida, do fumo, da licenciosidade, da miséria, da desgraça. Não querem deixar de tudo aquilo que não presta, mas eles querem milagres. O povo também lá de Cafarnaum queria assim. Mas Jesus mandou a igreja e os milagres tudo para o inferno. Então a Santa Ceia, meus amados irmãos, que é uma ordenança de Jesus, é para que os crentes realmente sejam cônscios da verdade do Evangelho de Cristo. Ele disse: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. Então, se alguém não toma a ceia, pode estar certo que você não é filho de Deus. A ceia é uma prova de fidelidade, uma prova de comunhão. O crente, quando comparece à ceia, é porque ele já orou bastante, pediu misericórdia e perdão pelos seus pecados, para cumprir a ordenança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, meus irmãos, Ele é um Deus onisciente, onipresente, é um Deus onipotente. É um Deus que levanta, meus irmãos, múmia do buraco. Como Ele fez lá na aldeia de Betânia. Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo São João, Jesus ressuscita um homem chamado Lázaro, que estava fedendo dentro da sepultura. 4 dias. Exalava mau cheiro. Mas Jesus demonstra o seu poder, porque Ele é o Verbo de Deus, Ele é o melhor. Ele chega ali na aldeia de Betânia, quando ele vê aquele povo chorando, lamentando, aquele choro de mentira, porque no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, irmãos, todas as pessoas, quando elas faleciam, eram mortas, então vinham as carpideiras, eram pagas para chorar. As carpideiras se reuniam em volta do caixão, do féretro, para chorar. E Jesus, quando chega em volta do túmulo, ele ora para o túmulo. Então os judeus que estavam ali criticando diziam assim: olha, este homem aí que diz que abriu os olhos dos cegos, esse aí que fala que ele abriu os olhos dos cegos, não podia fazer com que este não morresse? Quer dizer que eles estavam debochando. Não podia fazer se não morresse. Mas Jesus, irmãos, o que a Bíblia diz no verso 43? Jesus chorou. Capítulo 11, verso 35 de João. Jesus chorou. Chorou sobre a aldeia de Betânia, de ver tanta incredulidade. Mas Jesus, naquele momento, para demonstrar que Ele é realmente o Filho de Deus, não era um milagreiro, mas para mostrar que Ele tem poder na terra para perdoar pecado, para ressuscitar mortos. Jesus mandou que Marta e Maria e mais alguém removesse a pedra do sepulcro. Mas a incrédula Marta e Maria: mas Senhor, ele já cheira mal. Faz 4 dias que ele está podre aí na sepultura. Jesus podia fazer aquela pedra voar da sepultura sem precisar ninguém empurrar, irmãos. Porque Deus não propõe fazer por nós aquilo que podemos fazer sem Ele. Uma vez eu fiz um exame cardiológico, e a esposa estava presente, nós fomos numa médica, e a médica examinando o exame, ela perguntou: o que o senhor faz? Falou: eu sou pastor. Ei, por que o senhor não pede para o seu Deus curar o senhor? Está vendo, irmão? Eu disse para ele: olha, doutora, o médico é um sacerdócio. A senhora é um sacerdote. E ainda disse mais para ele: Deus não propõe fazer por nós aquilo que podemos fazer sem Ele, por isso que eu estou aqui. Eu creio em Deus. Ela não quis mais conversa, deixa isso para lá. Então, como debochavam de Jesus lá na porta do sepulcro, não podia ele fazer, ele fez tanto milagre, por que ele deixou a morrer?
Mas como tiraram a pedra, cheira mal, Senhor. Mas Jesus disse, eu não te disse, Marta, se creres verás a glória de Deus. Tiraram a pedra, eu acredito que exalou aquele mau cheiro que se espalhou pela multidão. Mas ali estava a rosa de Saron. Mas ali chegou o lírio dos vales. Ali chegou, meus irmãos, aquele antídoto, o perfume eterno de Cristo, chega diante daquele sepulcro e grita bem alto, Lázaro, sai para fora. E aquela múmia toda enrolada saindo lá do sepulcro, até a porta, e todo o povo contempla aquele grande milagre. Jesus diz, desligai-o e deixai-o ir. Jesus não fez aquilo lá como milagreiro, irmão, mas para provar que ele é o Filho de Deus. E é esse Jesus nesta noite que está dizendo para cada um de nós, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele volte. Então nós estamos aqui, meus irmãos, numa reunião de ordenança para relembrar a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário, até que ele volte. É um privilégio muito grande estar aqui, irmãos. Você que enfrentou a chuva, o trânsito, esse trânsito caótico de Curitiba, e veio para a casa de Deus, você é um bem-aventurado. Hoje é o dia da ceia do Senhor. Então, quando nós vemos estes feitos de Jesus, meus irmãos, o milagroso Cristo, que veio a este mundo para mostrar que ele é o Cristo e realizou sinais. Quando ele estava lá em Jerusalém, que estavam programando para a festa da Páscoa, ele não foi lá, meus irmãos, porque participar de uma Páscoa com aqueles homens, mas pelo glamour da multidão, Jesus deixa aquela multidão, se afasta alguns metros, porque ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele discerniu que lá do outro lado de Jerusalém, na porta das ovelhas, tinha uma alma se deslizando para o inferno. Jesus chegou na hora, irmão. Ele chega na hora, ele não tarda. Tudo tem o seu tempo certo. Jesus sai daí no meio da multidão, entra pela porta das ovelhas, vai até a casa de misericórdia, lá, que é traduzido do tanque de Betesda, chega lá. O que Jesus foi fazer lá? Ele foi socorrer alguém que estava no estado terminal. Aquele lá não tinha ninguém por ele, irmãos. A família o abandonou. Fazia 38 anos que ele estava fedendo naquela maca. 38 anos ali, meus irmãos, não conseguia receber cura. Então, quando Jesus pergunta para ele, quer ficar são? Jesus sabia que ele estava morrendo. Mas ele ainda queria, meus irmãos, dizer, Senhor, mas quando o anjo desce aí, move essas águas, as águas se movem aí, e não tem alguém que me jogue dentro da água. Mas aquilo lá era um mito, irmãos. Os grandes teólogos descobriram que aquele lençol freático, aquela água que vinha por baixo do tanque, de vez em quando, ela fluía sobre as águas e balançava, e aquela lenda, aquela história de que um anjo descia ali para curar. Na realidade, a Bíblia não diz que anjo cura. Jesus é realmente Jesus quem cura, irmãos. Então Jesus sabia que ele estava morrendo. Se ele ficasse esperando o anjo ali, ele ia morrer mesmo, que anjo não cura ninguém. Então ele olha para o paralítico que estava se deslizando, estava no corredor da morte. Jesus disse para ele, levanta, toma a tua cama. Ele não tinha ninguém por ele, irmãos, só ele ia morrer ali. Então Jesus sabia que ele ia morrer. Jesus foi lá e usou da sua misericórdia para curar aquele homem. Ele tinha sido esmagado pelo rolo compressor da circunstância desfavorável. Ele estava como que em cima de um poço, cuja tampa envelhecida, esburacada, já não suportava mais o seu peso.
ele estava à morte. Mas Jesus disse: levanta, levanta, toma a tua cama e vai embora. Ah, que autoridade desse Jesus, irmãos, o homem que fazia 38 anos ali, morrendo, fedendo naquela maca, agora ele levanta, pega aquela cama, coloca nas costas e sai andando entre a multidão. E o nome de Jesus é glorificado, irmão. É no nome desse Jesus da ceia que nós estamos reunidos aqui nesta noite. É o Jesus melhor. Jesus, irmãos, ele chega na hora certa. Não adianta você precipitar. Não se precipite, porque a hora certa chega. Se você for fiel a Jesus, algo que você quer receber, você vai receber. Mas se você for fiel a Deus. Uma vez Jesus sai, meus irmãos, também de uma festa, convida os seus discípulos, vamos para uma cidade, não disse nem para onde ele ia. Saiu do meio da multidão e foi para uma cidadezinha chamada Naim, que nem no mapa não existe. O que ele foi fazer lá? Alguém, meus irmãos, que chegou o tempo certo de receber a bênção de Deus. Então aquela multidão, comedor de pão, acompanhou Jesus. Jesus chega numa pequenina cidade chamada Naim. Ele deparou-se com uma multidão que vinha de encontro, carregando um morto, um esquife, e uma mulher lamentando e chorando. Jesus foi a Naim, irmão, por causa daquela mulher, por causa da mãe daquele moço morto. Ela era fiel a Deus. E Jesus andou todo aquele palmilhou aquelas terras de Jerusalém e outros lugares para chegar até a cidade de Naim, exclusivamente para libertar aquela mulher. Ele chega ali e vê aquela mulher chorando, era uma viúva, não tinha marido, quem tratava dela era o seu próprio filho, só tinha ele. Ele agora morreu, estava morto. Então, o que aconteceu com ela? Ela era a serva de Deus. O que ia acontecer com ela? Naquele tempo não tinha aposentadoria, não tinha abrigo de mendigos, nada, ela ia morrer amigo no meio da rua. Mas Jesus chega ali, manda o cortejo parar. Pare aí. Jesus mandou parar aquela multidão. Chegou perto do caixão e disse: mulher, não chores, não chores. Pegou o moço que estava morto e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para esse Jesus, irmãos. Glória a Deus. O morto se levantou. E Jesus pegou o moço e entregou à sua mãe. Disse: cuida dela. É esse Jesus que nós acreditamos nele, irmãos. É esse Jesus que é a verdadeira palavra de Deus. Como diz o autor da carta aos Hebreus no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ela penetra na divisão da alma, do espírito, nas juntas e nas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E no verso 13 do capítulo 4, ele diz assim: não há nada encoberto que não haja de ser revelado. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Cedo ou mais tarde, o pecador sofrerá as consequências do pecado. Meu irmão, olhe para mim aqui, este Deus, ele enxerga o avesso das coisas. Este Jesus, ele enxerga o avesso das coisas e detecta nela um oceano de possibilidades.
E com esses feitos maravilhosos que nós vemos Jesus realizar, nós podemos dizer assim, que a primavera das possibilidades não é uma quimera, não é uma utopia que nos iluda por um pouco de tempo, mas é algo tangível, tocável, é algo real. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus que está presente nesta noite aqui. Você que veio para participar da ceia do Senhor, é aquele momento propício para fazer uma retrospecção, um retrospecto na tua vida. O que eu fiz? O que eu não devo mais fazer? Paulo, quando chegou na igreja de Coríntios, uma igreja problemática, no capítulo 5, versículo 17 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, na sua mensagem ele diz assim: se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo aqui, as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo aquilo que não prestava, que nós praticávamos, meus irmãos, não podemos fazer mais isto. Então é o momento, meus irmãos, de entregar a vida a Jesus. Não existe outra opção para mim, para você, para todos nós. Tem que entregar-se, tem que render-se, tem que se humilhar. E Jesus quer que você nesta noite reconheça o seu estado desagradável, miserável, da maneira que você achar que você está diante de Deus, e pedir perdão para que você possa compartilhar na mesa do Senhor, lançar a mão no pão e no cálice do Senhor. Nós precisamos estar preparados, irmãos, para uma ordenança como esta aqui. Eu quero orar com vocês agora. Amém? Eu quero orar com vocês. Se vocês têm desejo de uma vida nova mesmo, irmãos. Se você, meu irmão, tem desejo de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se você tem desejo profundo, meus irmãos, de alcançar um dia aquela mesa que Jesus preparou e diz assim: e já não beberei mais do fruto da vida até que venha o reino de Deus, porque naquele reino nós vamos compartilhar, participar da mesa do Senhor com Abraão, com Isaac e Jacó no reino dos céus. Eu quero orar com você agora. E todos aqueles que querem esta oração, eu convido para vir aqui. Você quer receber esta bênção? Quer? Venha em nome de Jesus. Venha. Porque Jesus está pronto para recebê-los nesta noite, meu irmão. Deus está pronto nesta noite para dar a bênção que você necessita. Para dar a oportunidade de você alcançar a felicidade nesta pessoa maravilhosa, que é Jesus. Jesus é o melhor, e Ele se faz presente nesta noite, antes que você lance a mão no corpo do Senhor, no cálice do Senhor. É o momento de você fazer uma reflexão na tua vida e pedir a misericórdia de Deus e o perdão pelos teus pecados. Chega mais perto, irmão, mais pertinho de mim. Vem orar pertinho de mim aqui. Eu quero sentir o calor dos irmãos aqui esta noite, recebendo a bênção de Deus. Amém, Jesus. Vocês digam comigo agora, diga: meu Deus, eu te agradeço, porque nesta noite eu ouvi a tua palavra. Ela é fiel e digna de toda aceitação. Meu grande Deus, perdoa-me, Senhor, as minhas fraquezas, perdoa os meus pecados. Tu sabes o que eu tenho feito, Senhor, mas eu creio em Ti. Eu quero o perdão, eu quero a misericórdia que emana do trono da Tua graça. Querido Pai, eu sou fraco, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Senhor, recebe esta oração, em nome de Jesus.
Levanta bem alta a sua mão agora. Maravilhoso e eterno Pai, eu apresento os teus filhos aqui à frente e a tua igreja reunida, Senhor, para que a tua bênção, a tua misericórdia, o teu amor possa, ó Deus, superabundar sobre estas vidas aqui presentes. A tua graça, o teu amor, Senhor, se derrame de uma maneira toda especial. Que os teus servos sejam livres do mal e do pecado, de tudo aquilo que não presta, Senhor, e o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu suplico e te agradeço. Diga comigo agora, irmãos: Senhor, o preço do resgate eu não tenho, mas a tua cruz, eu prostrado me sustenho. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus, irmão. Abraça o teu irmão ao lado agora. Abraça, diga: eu te amo, meu irmão, porque Deus é realmente maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele está presente para abençoar a tua vida nessa oportunidade feliz da ordenança do Senhor, que é a Santa Ceia.